Meus amigos, depois de termos publicado artigos e vídeos abordando os sinais da decadência do capitalismo no mundo e como construir uma nova sociedade para substituir o capitalismo moribundo no mundo, eu recebi inúmeros pedidos de leitores dos artigos que publicamos e também de inúmeras pessoas que assistiram nossos vídeos abordando esses dois temas. No primeiro, sinais da decadência do capitalismo no mundo, nós procuramos demonstrar, inclusive matematicamente, que o sistema capitalista mundial tenderia para o seu fim até meados do século XXI. E que diante deste fato se tornava uma necessidade a edificação de uma nova sociedade que nós defendemos seja o socialismo democrático. Então, essas inúmeras pessoas me solicitaram que eu detalhasse como seria o modus operandi dessa nova sociedade. Ou seja, quais seriam as bases do funcionamento do socialismo democrático em cada país do mundo. Para atender a esses inúmeros pedidos, então nós preparamos o artigo e estamos agora apresentando esse vídeo em que apresentamos as bases do funcionamento da sociedade pós-capitalista em cada país do mundo. Como eu já disse, essa sociedade pós-capitalista terá que surgir necessariamente diante do fim previsível do capitalismo em meados do século XXI. No artigo e também no vídeo que nós divulgamos, nós afirmamos que o capitalismo chegará ao fim em meados do século XXI com uma duração de 700 anos. O capitalismo foi implantado no século XIV. No século XXI completará 700 anos de existência. E o capitalismo terá o mesmo fim, da mesma forma que o escravismo, que durou 1000 anos. O escravismo durou do século V a.C. até o século V depois de Cristo. E o feudalismo, que sucedeu ao escravismo, durou 900 anos. Foi do século V depois de Cristo até o século XIV, quando o capitalismo se implantou como sistema econômico dominante em todo o mundo. Bem, o que nós vamos procurar com essa nossa apresentação é detalhar como deve funcionar a sociedade pós-capitalista em cada país, seja na fase de transição com o estado de bem-estar social e também com a implantação do socialismo democrático, bem como o que deve ser realizado na esfera mundial para que esta nova sociedade seja implantada em todo o mundo. Eu quero observar que eu defendo a tese de que
o socialismo democrático deve passar por um estágio de transição, em que haveria um sistema híbrido, em que o que tem de positivo no capitalismo e também no socialismo, como foi implantado em vários países do mundo, a partir de 1917, na União Soviética, que o que tem de positivo, tanto no capitalismo como no socialismo, seja adotado. E esta sistemática, ela foi implementada nos países escandinavos. E a minha defesa da transição, da necessidade da existência de uma transição do capitalismo, como opera atualmente em todo o mundo, para o socialismo democrático, eu defendo essa fase de transição baseado no sucesso obtido pelos países escandinavos, na adoção do estado de bem-estar social, com a social-democracia lá implantada. Então, o sucesso dos países escandinavos na adoção do estado de bem-estar social, em que procurou conciliar o que tem de positivo tanto no capitalismo como no socialismo, e os resultados obtidos, bastante favoráveis, me levaram a propor que antes do socialismo democrático ser implantado, que haja uma fase de transição. E essa fase de transição deve coincidir necessariamente com essa etapa final de existência do sistema capitalista. Só para relembrar, para aqueles que assistiram os vídeos anteriores, por exemplo, no vídeo em que eu abordo os sinais da decadência do capitalismo no mundo, nós demonstramos que o sistema capitalista mundial ficaria inviabilizado em meados do século XXI. E demonstramos matematicamente que isso poderá ocorrer em 2037, 2043 ou 2053, quando cessará o processo de acumulação de capital, com as taxas de lucro global e de crescimento da economia mundial alcançando o valor zero. Significa dizer que a partir de meados do século XXI, as taxas de lucro e as taxas de crescimento do produto mundial bruto serão zero e negativos a partir de meados do século XXI, porque existe uma tendência de queda. Se alcança o valor zero em meados do século XXI, se o sistema capitalista prosseguir, a partir daí, só obterá taxas negativas dele, tanto na taxa de lucro, como na taxa de crescimento do produto mundial bruto. Outro sinal importante da decadência do capitalismo é a gigantesca dívida global, que alcançou 275 trilhões de dólares em 2020. É uma dívida dos governos, das empresas e das famílias. Isso corresponde a 4 vezes o produto bruto mundial. Significa dizer que o mundo está sobre uma montanha de dívidas de difícil superação. Então é outro sinal da decadência do sistema. Ele está caindo não só porque as suas taxas de crescimento são declinantes, que tende a zero até meados do século XXI, mas também temos uma montanha de dívidas que dão sustentação ao sistema. Então é um sistema que opera em bases insustentáveis.
E essa montanha de dívidas se constitui uma bomba prestes a explodir. Outros sinais de decadência do capitalismo residem no fato de o planeta Terra já estar atingindo seus limites no uso dos recursos naturais, porque a demanda por recursos naturais excede em 41% a capacidade de reposição da Terra. Hoje, nós utilizamos 41% além do que a Terra pode repor. E se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2030, com uma população planetária estimada em 10 bilhões de habitantes, hoje nós somos 7,5, em 2030 chegaremos a 10 bilhões de habitantes, serão necessárias 2 terras para satisfazer a humanidade. Além das mudanças climáticas catastróficas globais que já estão ocorrendo. Então estamos diante de um cenário catastrófico do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, que tem repercussões no plano social. Toda essa problemática vivida pelo capitalismo. E a problemática maior é a questão do desemprego, é massa. As convulsões sociais, elas se multiplicarão ao longo do tempo, de modo que toda essa problemática coloca na ordem do dia a necessidade de se pensar numa proposta de nova sociedade para substituir o capitalismo. Quando nós abordamos também em vídeo como construir uma nova sociedade para substituir o capitalismo moribundo, que na realidade o capitalismo está moribundo, consideramos que a construção de uma nova sociedade pós-capitalista requereria inicialmente o estágio de transição com a implantação do estado de bem-estar social, como aquele construído nos países escandinavos, que prepararia o terreno para a edificação do socialismo democrático no futuro. A construção de uma nova sociedade de transição deveria considerar a realização de mudanças políticas, econômicas e sociais como as ocorridas na Escandinávia, desde 1930, que significou o abandono do modelo clássico de desenvolvimento capitalista, como praticado em todos os países do mundo na época, com a adoção de um modelo de sociedade que incorporou os aspectos positivos do capitalismo e do socialismo, se constituindo um sistema híbrido. Então a minha tese é de que antes de implantar o socialismo, deveríamos considerar a adoção de um sistema híbrido. E este modelo de sociedade contemplaria a adoção de intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social, em um sistema capitalista e uma política de bem-estar social no interesse geral da população para promover uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso com a democracia representativa. Bem, sobre o estado de bem-estar social, é importante observar que ele adota rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado. Isso significa dizer que o Estado procuraria intervir na economia, regulando as forças de mercado, para fazer frente ao caos que caracteriza, por exemplo, as sociedades em todo o mundo, em várias partes do mundo. Além de regular as forças do mercado, no sentido de colocar a economia do país em uma trajetória dinâmica, ao mesmo tempo em que busca alcançar os melhores indicadores de bem-estar social,
Isso é que é o papel do Estado, no estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social consiste em um modo de organização econômica, política e social no qual o Estado atua como organizador da economia e agente de promoção social. Eu diria o seguinte, que é a antítese do modelo que prevalece em todo mundo desde, principalmente, 1990, quando o neoliberalismo foi adotado em praticamente todos os países, inclusive no Brasil. O estado de bem-estar social, ele age no intuito de compatibilizar os interesses dos capitalistas detentores dos meios de produção com os da população de cada país, garantindo a proteção e serviços públicos ao povo. É isso que acontece, por exemplo, na Escandinávia. Em outras palavras, procura conciliar o interesse dos de cima com os de baixo na pirâmide social. O modelo escandinavo de desenvolvimento político, econômico e social deveria servir de referencial como modelo de sociedade. E isso é o que temos defendido há bastante tempo, inclusive até em livros que nós já publicamos. Deveria servir de referencial como modelo de sociedade, a ser perseguido por todos os povos do mundo como transição do capitalismo para o socialismo democrático do futuro, porque os países escandinavos são considerados os mais bem governados do planeta, os que apresentam o maior progresso político, econômico e social e têm os povos mais felizes do mundo. E esses indicadores estão aí presentes. Qualquer indicador econômico, político e social que se examine hoje, os países escandinavos estão no topo da lista, como uma demonstração de que o modelo do estado de bem-estar social lá adotado foi exitoso. O socialismo democrático, por sua vez, a ser implantado em cada país, deve representar um passo à frente em relação ao estado de bem-estar social, que deve ocorrer em meados do século XXI, quando em cada país o capitalismo se tornar inviável. O socialismo democrático se imporá quando os capitalistas não se sentirem mais motivados a investir na atividade produtiva, quando os lucros se tornarem zeros ou negativos, em meados do século XXI. Nessas circunstâncias, o Estado terá que assumir os encargos da atividade produtiva, com a socialização dos meios de produção, e poderá dar início ao fim da divisão da sociedade em classes sociais e a abolição da exploração do trabalho. O lucro, ou a mais-valia, que é a parcela do trabalho não pago, que a natureza do lucro é exatamente essa, que é a parcela do trabalho que não é pago ao trabalhador e que é apropriado pelo capitalista. O lucro ou a mais-valia, repito, que é a parcela do trabalho não pago, deixará de ser apropriado pelos capitalistas, em seu benefício, e sim pela sociedade, a ser compartilhado por toda a população. No socialismo democrático, a sociedade será administrada de forma justa e em prol de todo o povo, diferentemente do modelo de sociedade no qual nós vivemos. Porque o Estado, na prática, está a serviço das classes dominantes, daqueles que estão à frente do capitalismo. Ou seja, são os empresários, industriais, banqueiros, etc. Então, os governos, na quase totalidade dos países do mundo,
estão a serviço dos interesses dessas classes dominantes. No socialismo democrático, repito, a sociedade será administrada de forma justa e em prol de todo o povo, pelo Estado e o governo, que exercerá o planejamento e o controle da vida social. Ao invés de deixar a economia funcionar caoticamente, como ocorre atualmente, no socialismo democrático, o Estado exerceria o planejamento e o controle da vida social e econômica também. No socialismo democrático, o governo organizaria um sistema de igualdade social e de cooperação entre os seres humanos. Para realizar a transição do capitalismo com o estado de bem-estar social para o socialismo democrático em todo o mundo, é preciso, entretanto, que na esfera mundial exista um governo mundial e um parlamento mundial democraticamente eleitos pelas nações e povos para coordenar as ações dos governos nacionais e promover um ordenamento econômico e ambiental global no nível mundial, além de criar as condições para enfrentar os grandes desafios da humanidade no século XXI. Então, repito, para realizar a transição do capitalismo com o estado de bem-estar social para o socialismo democrático de todo mundo, é preciso, portanto, que na esfera mundial exista um governo mundial e um parlamento mundial. No final, nós vamos mostrar como esse objetivo pode ser alcançado. Antes de explicar como se dará a transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, e como operará o socialismo democrático, é importante analisar as mudanças que ocorrerão na participação dos atores da cena política, econômica, social e ambiental de um país. Isto é, o governo, as empresas, entre elas os bancos, e a população. Então, na realidade, a vida econômica, política, social e ambiental é desempenhada por esses três atores. Pelos governos, em cada país do mundo, pelas empresas e pelos bancos, e também pela população. Temos uma figura em que nós mostramos como se estabelece a relação entre governo, empresas e a população. Eu quero dizer o seguinte: na vida social existe essa interação. A interação é representada por essas setas. Isso aqui mostra que este age sobre esse, este age sobre esse. Da mesma forma, este aqui, nós temos aqui, aqui nós temos a população, nós temos aqui os bancos, as empresas e os bancos, entre as empresas também os bancos, e temos aqui o governo. Então, o que acontece é o seguinte, é que o governo, aí vamos mostrar como é que se estabelece a relação. Por exemplo, o governo, em sua relação com a população, utiliza a força de trabalho, quer dizer, as pessoas que trabalham para o governo, né? Seja através de trabalho permanente, através de CLT, por exemplo, o concurso ou concursado, mas até mesmo comissionados, mas utiliza, por exemplo, a força de trabalho, as pessoas para fazer com que a máquina do governo funcione,
Quer dizer, o governo, na sua relação com a população, o governo utiliza a força de trabalho, arrecada impostos da população. Uhum. A contribuição da população ao governo é essa. Trabalha para o governo, alguns trabalham para o governo e outros pagam impostos. E o governo, por outro lado, paga salários às pessoas que contrata para servi-lo, elabora leis através de decretos ou através do parlamento, realiza investimentos públicos, por exemplo, saneamento básico, construção de moradias populares, construção de estradas, quer dizer, investimentos públicos que atendem ao conjunto da população, quer dizer, então dá em troca para a população realizando investimentos públicos, oferece incentivos fiscais, no caso, se as pessoas desejarem montar qualquer empreendimento, qualquer negócio, então, ao oferecer incentivos fiscais, o governo ajuda as pessoas a desenvolver suas atividades, e também financeiros, através de medidas adotadas através de suas instituições financeiras públicas, né? Quer dizer, no sentido de financiar, por exemplo, a população, não só para atender suas necessidades pessoais, mas montar seus negócios. Mas a relação da empresa do governo com a população é basicamente desta ordem. Uma outra relação é entre o governo e as empresas, entre essas empresas, os próprios bancos. O governo arrecada impostos e adquire produtos e serviços das empresas. E arrecada impostos e obtém financiamento de bancos. O governo, por exemplo, costuma captar recursos financeiros também de bancos para atender suas necessidades. Então, de um lado, o governo, na sua relação com empresas e com bancos, arrecada impostos e adquire produtos e serviços das empresas, e arrecada impostos e obtém financiamento de bancos. E de outro, o governo elabora leis através do parlamento e oferece incentivos fiscais e financeiros às empresas e bancos. Então existe, digamos, essa troca no relacionamento entre o governo, as empresas e os próprios bancos. Temos também a relação entre as empresas e os próprios bancos com a população. Ao utilizar força de trabalho na atividade produtiva, então as empresas e os bancos utilizam a força de trabalho, pagam salários. No caso das empresas produtoras de bens e serviços, ela vende esses produtos e serviços à população e no caso a população adquire produtos e serviços dessas empresas. Os bancos, em sua relação com a população, utilizam também a força de trabalho na atividade produtiva, paga salários e provê financiamentos bancários à população. As empresas, em sua relação com os bancos, vendem produtos e serviços e recebem dos bancos financiamentos para suas operações. Então são esta, digamos assim, a dinâmica do relacionamento que se estabelece entre governo
população, empresas e bancos no conjunto das empresas. Na sociedade capitalista, nenhum desses atores opera na busca de um objetivo comum. Cada um dos atores persegue seus próprios objetivos. Essa é uma característica do sistema capitalista. O governo sofre pressões da população e das empresas e bancos que buscam a consecução de seus objetivos específicos. Então o governo sofre pressão de toda a ordem, de todos os lados. De modo geral, o governo em uma sociedade capitalista atua em benefício das empresas e dos bancos e faz concessão, na medida do possível, à população. Quando eu falo empresas, eu falo empresa de modo geral, seja ela agrícola, industrial, de prestação de serviços, etc. De modo geral, em uma sociedade capitalista, o governo atua em benefício dessas empresas e dos bancos e faz concessões na medida do possível à população. Esta tem sido uma prática universal desde que o capitalismo foi implantado no mundo, no século XIV. Esta situação muda, entretanto, com o estado de bem-estar social, porque todos os atores, governo, empresa, bancos e a população, atuarão na busca de objetivos comuns, e principalmente com o socialismo democrático, quando prevalecerá apenas os interesses de toda a população. Aí o governo estará a serviço de toda a população. No socialismo democrático não existirão empresas privadas, por exemplo, bancos privados, pressionando os governos para atender seus interesses. O interesse que vai prevalecer no socialismo democrático é o de toda a população. No estado de bem-estar social, haveria uma tentativa de conciliar os interesses. Nesse estágio do estado de bem-estar social, o governo procuraria atender os interesses de todos envolvidos, tanto os capitalistas, tanto as empresas capitalistas, quanto também a população. Agora, o papel do governo seria buscar atender os interesses de todos. E aí é que surge a necessidade do estabelecimento de objetivos comuns, em que o consenso seja construído entre o governo, empresas e a sociedade civil. Bem, meus amigos, vamos falar inicialmente sobre a transição do capitalismo para o socialismo democrático em cada país, com o estado de bem-estar social. Na transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, é preciso que exista em cada país um contrato social, ou seja, uma constituição democrática com base na qual sejam estabelecidas políticas econômicas, sociais e ambientais a serem adotadas visando o bem-estar de toda a população. Contrato social este que pode sofrer adaptações ao longo do tempo. O estado de bem-estar social deve criar as condições para criar progressivamente, ou melhor, para eliminar progressivamente a barbárie que vem ocorrendo ao longo da história e promover a construção de uma nova ordem mundial civilizada que viria a ser construída com o socialismo democrático. Com o estado de bem-estar social, seria implantada uma república democrática em cada país, cuja constituição seria baseada no lema liberdade, igualdade, fraternidade, através da qual
seria garantida a todos os cidadãos os direitos civis, inclusive direitos de propriedade. Nesse estágio do estado de bem-estar social, haveria o respeito ao direito de propriedade. Quando eu falo direito de propriedade no sentido da sua utilização como meio de produção. Mas, tanto no estado de bem-estar social quanto no socialismo democrático, as pessoas poderiam ter sua propriedade. Por exemplo, sua moradia, sua casa, poderia ter seus bens, seu automóvel, quer dizer, os bens pessoais, a propriedade, os direitos de propriedade seriam assegurados, tanto no estado de bem-estar social quanto no socialismo democrático. Apenas os meios de produção no socialismo democrático é que seriam socializados, na medida em que os capitalistas abandonariam, ficariam desmotivados para investir na acumulação de capital, devido às taxas de lucro negativas que passaria a existir a partir de meados do século XXI. Então, como eu já disse, o direito de propriedade seria assegurado tanto no estado de bem-estar social quanto no socialismo democrático, à exceção dos meios de produção que seriam socializados. Além disso, os direitos de greve dos trabalhadores também seriam assegurados. E o governo central, a ser eleito pelo povo, atuaria no sentido de gerir os sistemas econômico, social e ambiental para promover o bem-estar da população, exercendo a governabilidade democraticamente em conjunto com o parlamento eleito pelo povo. Com o estado de bem-estar social, o Estado atuaria como organizador da economia e agente de promoção social, garantindo proteção e serviços públicos ao povo. Na transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, competiria ao governo central de cada país coordenar o processo de planejamento econômico, social e ambiental da nação. A palavra planejamento é absolutamente necessária, tanto no estado de bem-estar social quanto no socialismo democrático, que seria uma forma de evitar o caos que caracteriza o capitalismo na era contemporânea, como também para evitar as desigualdades sociais extremas, como nós temos visto, o desemprego em massa. Quer dizer, é preciso que haja um planejamento para manter a economia estável. Estabilidade da economia é fundamental para evitar que esses fatos aconteçam. Para que haja estabilidade, é preciso que haja planejamento econômico, social e ambiental da nação, com o envolvimento dos representantes dos governos regionais e municipais e da sociedade civil, para, juntamente com o governo central e o parlamento nacional, estabelecer os objetivos nacionais a serem perseguidos em um determinado horizonte de planejamento, que seria estabelecido pelo governo central com base em amplo debate com o Parlamento Nacional. E com representantes das empresas privadas e públicas, dos governos regionais e municipais e da sociedade civil. A decisão final sobre os objetivos nacionais a serem perseguidos caberia à população através de plebiscito ou referendo. O planejamento e controle no socialismo democrático a ser adotado
envolve a participação de 9 atores: o governo central, o Parlamento Nacional, os governos regionais, os parlamentos regionais, os governos municipais, os parlamentos municipais, empresas privadas, empresas públicas e a população. Então, o processo de planejamento e o controle no socialismo democrático a ser adotado, repito, o planejamento e controle na transição do socialismo democrático com o estado de bem-estar social a ser adotado envolve a participação de 9 atores, que é o governo central, o Parlamento Nacional, governos regionais, parlamentos regionais, governos municipais, parlamentos municipais, empresas privadas, empresas públicas e a população. Definidos os objetivos nacionais do desenvolvimento econômico, social e ambiental a serem perseguidos, competirá aos governantes regionais e municipais, bem como aos dirigentes de empresas privadas e públicas responsáveis pela atividade agropecuária, industrial e de serviços, proporem o que fazer, os seus objetivos, como fazer e quando fazer para contribuir com os objetivos nacionais de desenvolvimento econômico, social e ambiental, com a estimativa dos custos e as fontes de recursos a eles associados. Os governantes regionais e municipais devem coordenar o processo de planejamento econômico, social e ambiental de suas regiões e municípios, com o envolvimento de representantes das empresas privadas e públicas e da sociedade civil, para estabelecer os objetivos regionais e municipais a serem compartilhados com os respectivos parlamentos regional e municipal eleitos pelo povo. A decisão final sobre os objetivos regionais e municipais a serem perseguidos caberia às respectivas populações, através de plebiscito ou referendo. Ou seja, os objetivos que forem propostos em cada região, por exemplo, no Brasil, cada estado da federação, ou em cada município, os objetivos estabelecidos em cada município e em cada estado, esses objetivos seriam definidos, seriam aprovados pela população através de plebiscito ou referendo. Os dirigentes de empresas públicas devem coordenar o processo de planejamento de suas organizações com o envolvimento de representantes de trabalhadores, para estabelecerem os objetivos empresariais a serem perseguidos. Ou seja, cada empresa, os dirigentes das empresas deveriam reunir seus trabalhadores para estabelecer os objetivos a serem perseguidos pela empresa, a fim de atender os objetivos nacionais que foram estabelecidos anteriormente pelo governo central, com a participação do Parlamento Nacional e representantes da sociedade civil, etc., conforme nós afirmamos anteriormente. A decisão final sobre o objetivo das empresas públicas caberia a todos os trabalhadores das empresas. Observe que nós não falamos das empresas privadas porque a decisão das empresas privadas, a participação dos trabalhadores das empresas, nas empresas privadas, caberia aos dirigentes da própria empresa privada deliberar sobre esse assunto. Se os dirigentes das empresas privadas tiverem espírito democrático e possibilitarem a participação dos seus trabalhadores nas decisões de sua empresa, seriam merecedores de aplauso. Mas, nesse estágio de transição com o estado de bem-estar social, é importante que essa decisão sobre a participação dos trabalhadores na decisão das empresas privadas, isso deve caber aos dirigentes das empresas privadas.
Na transição do capitalismo para o socialismo democrático com o estado de bem-estar social, as propostas do que fazer, ou seja, os objetivos, como fazer, quando fazer, e as estimativas de custos com as fontes de recursos propostas pelos governantes regionais e municipais e dirigentes de empresas privadas e públicas seriam objeto de análise pelo governo central para avaliar a compatibilidade com os objetivos nacionais propostos, bem como comparar a demanda de recursos para implementar os objetivos com os recursos disponíveis. Nesta etapa, os objetivos regionais, municipais e empresariais, bem como a demanda de recursos para sua execução, teriam que ser revistos para compatibilizar com os objetivos nacionais. Se efetivamente esses objetivos regionais, municipais e empresariais não estiverem compatíveis com os objetivos nacionais. Se determinados objetivos regionais, municipais e empresariais tiverem que ser executados necessariamente, mesmo que os recursos disponíveis sejam insuficientes, que pode acontecer essa situação, compete às empresas privadas e públicas e ao governo central captarem os recursos necessários para sua implementação. Caso contrário, o governo central deve reduzir o escopo de objetivos específicos regionais e municipais e de empresas privadas e públicas responsáveis pelas atividades agropecuária, industrial e de serviços menos prioritários, com base em amplo debate com o Parlamento Nacional. Então, observe que a decisão envolveria o governo central e o Parlamento Nacional. A sociedade deveria, ou seja, toda a população deveria ser informada sobre esta decisão conjunta entre o governo central e o Parlamento Nacional. Na transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, todos os atores, isto é, as empresas privadas e públicas, trabalhadores e governo, devem ser remunerados de acordo com sua contribuição ao resultado econômico total obtido. Toda atividade econômica pode gerar lucro ou prejuízo, sendo o lucro ou excedente da atividade econômica considerado como a mais-valia, isto é, a parte do trabalho não pago ao trabalhador, de acordo com a concepção de Karl Marx, exposta em sua obra O Capital. Na transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, as empresas privadas e públicas devem ser remuneradas com parte do lucro por elas obtido, a mais-valia, porque investiram em sua implantação e contribuíram na sua produção. Os trabalhadores devem ser remunerados com salários porque contribuíram com sua força de trabalho na sua produção e o governo por sua contribuição na prestação de serviços públicos e na gestão da sociedade. A política salarial do país tem que se basear em critérios de justiça social. Isto é, o trabalhador deve ser remunerado acima do mínimo necessário para atender suas necessidades básicas e sua família, com alimentação, saúde, educação, moradia, etc. Os trabalhadores com as mesmas qualificações e experiências comprovadas devem ter o mesmo salário padrão de acordo com suas qualificações, experiências comprovadas devem ter o mesmo salário padrão de acordo com suas qualificações e ter adicionado a este um prêmio em função da produtividade de cada um. Ou seja, cada trabalhador teria um salário base, um salário padrão, e seria acrescido e um prêmio em função da produtividade obtida na execução de suas atividades. Na transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, desculpe pela interrupção, mas é que o
o outro celular que eu disponho apresentou uma mensagem que eu resolvi desligá-lo para que isso não ocorra novamente. Mas, voltando ao que estava falando, a política salarial do país tem que se basear em critérios de justiça social. O trabalhador deve ser remunerado com um salário padrão e deve ter um prêmio adicional a esse salário padrão em função da produtividade de cada um. Ou seja, sua contribuição ao resultado obtido pela atividade econômica da sociedade. Na transição do capitalismo para o socialismo democrático, com o estado de bem-estar social, após a contabilização dos resultados obtidos por cada empresa, privada e pública, uma parte do lucro será destinada aos proprietários das empresas privadas e públicas, e o restante deve ir para um fundo de bem-estar social, a ser usado para o desenvolvimento da sociedade, a ser gerido pelo governo para a cobertura dos gastos públicos e realizar investimentos na infraestrutura, na atividade produtiva estatal e nos serviços públicos. As parcelas do lucro a serem destinadas aos proprietários de cada empresa privada e pública e para o Fundo de Bem-Estar Social serão determinadas anualmente com base no consenso entre o governo, Parlamento Nacional e representantes das empresas privadas e públicas e da sociedade civil, considerando que os trabalhadores teriam interesse de elevar seus salários, os empresários de elevar sua parcela no lucro obtido, e ambos, ou seja, os trabalhadores e as empresas, os empresários, em reduzir a parcela do governo no lucro obtido a ser destinada à cobertura dos gastos públicos e para realizar investimentos na infraestrutura, na atividade produtiva estatal e nos serviços públicos, o governo teria que mediar este conflito, levando em conta os interesses de toda a sociedade. A população deveria se manifestar sobre o resultado da mediação do governo através de plebiscito ou referendo após um amplo debate. É oportuno destacar que parte do lucro obtido pelas empresas seria distribuído entre seus acionistas. Esta é a prática universal de toda empresa, depois de contabilizado o lucro, distribuir entre os seus acionistas na forma de dividendos uma parte do lucro e a outra parte destinar a investimentos na modernização de sua atividade produtiva e no aumento de sua capacidade de produção. E a parte do lucro destinado ao governo seria utilizada nos gastos com a gestão pública, ou seja, a máquina administrativa do governo teria que ser financiada por parte do lucro. E na realização de investimentos. Na modernização da infraestrutura do país e da atividade produtiva estatal existente e na realização de novos investimentos em infraestrutura, na atividade produtiva estatal existente e nos serviços públicos. Tanto as empresas privadas e públicas como o governo deveriam apresentar suas propostas de investimento para um determinado horizonte de planejamento, com as fontes de recursos para realizá-las. Mecanismos de feedback e controle dos planos nacional, regional, municipal e empresariais devem ser utilizados para avaliar sua execução e corrigir os desvios ocorridos, isso numa base trimestral. Esta é a minha sugestão, que trimestralmente cada um desses atores avalie o desempenho de suas atividades e identificando desvios entre aquilo que foi planejado e o que foi realizado, definir o que fazer para fazer essas correções. Este processo de planejamento e controle existirá até meados do século XXI, quando o lucro dos capitalistas alcançarem o valor zero e não estariam mais motivados em investir
nas atividades produtivas. A partir deste momento, os capitalistas tenderão inicialmente a alocar seus recursos na especulação financeira, como acontece já hoje, a partir de hoje. Há muitos anos, desde a década de 80, a especulação financeira tem crescido significativamente. Quer dizer, ao lado de uma economia real baseada na produção agrícola, industrial e dos serviços, nós temos também uma economia fictícia, baseada na especulação financeira, onde é como se fosse um cassino, em que as empresas alocam parte dos seus lucros, visando elevar os seus lucros na medida em que os lucros na economia real as empresas não estão obtendo como anteriormente. Então, os capitalistas tenderão a alocar seus recursos na especulação financeira, quando, digamos assim, o lucro obtido com a economia real não se realizar. E isso deve acontecer até meados do século XXI. A partir daí, haveria a tendência deles transferirem os recursos para a especulação financeira e abandonarem os seus negócios de forma progressiva. Isso fará com que os governos tenham que assumir essa responsabilidade. A partir deste momento, o socialismo democrático passará a existir. Sobre o processo de planejamento, eu tenho aqui um diagrama de fluxo que mostra todo o processo de planejamento, desde a sua etapa inicial, em que os objetivos nacionais são formulados pelos atores, conforme já lhes falei, o governo central, o parlamento, representantes da sociedade civil, representantes, por exemplo, de regiões, governantes regionais e municipais participariam desse processo. Aqui nós temos o momento da aprovação desses objetivos nacionais, através de plebiscito. É o povo que delibera, decide sobre os objetivos nacionais a serem perseguidos. Aqui nós temos um estágio de formulação dos objetivos regionais e municipais. Por exemplo, estabelecidos os objetivos, aprovados pelo povo, os objetivos nacionais. Cada região, cada município e cada empresa, seja elas empresas públicas ou privadas, estabeleceriam seus objetivos, definindo o que fazer, como fazer e quando, ou seja, estabeleceria os objetivos e as estratégias necessárias à consecução dos objetivos. Nesta etapa, depois dos municípios, das regiões, municípios e empresas estabelecerem seus objetivos, ou seja, e as estratégias para a consecução dos objetivos, inclusive com estimativa de custos e as fontes de recursos necessárias à realização desses objetivos, haveria, digamos assim, um estágio de compatibilização dos objetivos, que seria realizada pelo governo central. Quer dizer, os objetivos nacionais, os objetivos regionais, municipais e empresariais passariam pelo teste da compatibilidade com os objetivos nacionais, e isso seria realizado pelo governo central. O governo central, por sua vez, a partir da compatibilização, nessa etapa de compatibilização,
compatibilização, haveria muitos encontros com os governantes regionais, municipais e empresariais e os dirigentes empresariais, no sentido de ajustar seus objetivos aos objetivos nacionais. Depois que os objetivos nacionais, regionais, municipais e empresariais estão compatibilizados, então partiria para a elaboração dos planos nacionais, regional, municipal e empresarial de desenvolvimento. E essa etapa aqui seria cumprida tanto pelo governo central, pelos governantes regionais e municipais, e também empresariais e pelas empresas. Cumprida essa etapa de elaboração dos planos, os planos estariam prontos, então haveria também uma outra etapa de análise pelo governo central aqui, de compatibilização desses planos que foram elaborados. O governo central faria a compatibilização com o plano nacional, que já haveria uma compatibilização dos planos regional, municipal, empresarial, com os objetivos nacionais e, consequentemente, com o plano nacional de desenvolvimento, seria feito nessa etapa. Em seguida, esse plano, devidamente ajustado e compatibilizado, seria levado para a população para aprovação, através de plebiscito. Após isto, haveria execução dos planos, seria essa etapa. A execução dos planos seriam executados. Posteriormente, na medida que os planos são executados, haveria a avaliação dos planos para identificar os desvios na sua execução e fazer as necessárias correções. E feitas correções na execução do plano, feitas as necessárias correções depois da execução do plano, então, repetindo, nós temos aqui a execução dos planos, nesse estágio. Em seguida, faria a avaliação. Havendo desvios entre o planejado e realizado, haveria correção dos desvios, nesse estágio aqui. Essa correção implicará na revisão dos objetivos e estratégias nacionais. Então é preciso que esses objetivos e estratégias também sejam revistos, e isso é feito pelo governo central, que então redefiniria os objetivos nacionais, objetivos e estratégias nacionais seriam redefinidos e haveria vamos dizer assim, um outro processo de ajustes, cumprindo todas essas etapas, até que o plano volte a sua execução nesse estágio, depois de cumprido esse processo, né, nesse nível digamos assim, de avaliação, que eu sugiro que seja realizada trimestralmente. Então, esta seria a sistemática que haveria com a realização dos planos em todos os níveis, seja a nível regional, municipal, a nível das empresas e ao nível nacional. Então, esta seria uma forma de colocar um ordenamento no processo de planejamento, de tal maneira que todos os atores estariam participando do processo. Veja que a população é sempre quem decide sobre os objetivos nacionais,
sobre as correções sobre os objetivos nacionais, regionais, municipais, sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, a democracia seria realizada na prática, com efetividade, diferentemente do modelo que nós temos hoje no Brasil e em muitas partes do mundo, em que o exercício da democracia só se faz basicamente de 4 em 4 anos nas eleições tanto nacionais quanto municipais e estaduais, nas escolhas dos seus governantes e dos seus representantes no parlamento. Mas o povo não é nunca chamado a se manifestar sobre o que o governo vem realizando durante o seu mandato. Não só o governo, como também o parlamento. Com essa sistemática que nós estamos propondo, a democracia está sendo, digamos assim, posta em prática com efetividade. E todos os aspectos são considerados. Aspectos econômicos, sociais, ambientais. E o que se busca é a justiça social. Mas busca a estabilidade da economia, para evitar o caos que caracteriza o sistema que nós vivemos. Isto que nós apresentamos é o que caracteriza o estado de bem-estar social, ou seja, a transição do capitalismo para o socialismo democrático. Como operará o socialismo democrático em cada país é o que nós vamos apresentar a partir desse momento. Com o fim do capitalismo, todos os meios de produção ficariam sob a responsabilidade do Estado. E todo o lucro excedente da atividade econômica seria destinado ao Fundo de Desenvolvimento Social, a ser gerido pelo governo em benefício de toda a população. Veja que, no estado de bem-estar social, o lucro excedente da atividade econômica ela seria compartilhado entre as empresas privadas, por exemplo, e o governo, e empresas estatais. No socialismo democrático, um dos atores deixaria de fazer parte do processo. São as empresas privadas. Haja vista que o Estado assumiria a responsabilidade pela gestão de toda a atividade produtiva. Neste estágio do socialismo democrático, deveria ser celebrado um novo contrato social nos países onde o capitalismo se inviabilizasse, através do qual seriam criadas as condições para a construção do socialismo democrático. No socialismo democrático, a sociedade será administrada de forma justa, em prol de todos, com o governo exercendo o planejamento e o controle da vida social. No socialismo democrático, o governo organizaria um sistema em busca da igualdade social e da cooperação entre os seres humanos. No socialismo democrático, competiria o governo central coordenar o processo de planejamento econômico, social e ambiental da nação, com o envolvimento dos representantes dos governos regionais e municipais e da sociedade civil, para estabelecer os objetivos nacionais a serem compartilhados com o parlamento eleito pelo povo e com a população através de plebiscito ou referendo. Os objetivos nacionais de desenvolvimento social e ambiental seriam estabelecidos para um determinado horizonte de planejamento pelo governo central, com base em amplo debate com o Parlamento Nacional e representantes dos governos regionais e municipais e da sociedade civil. Da mesma forma que na fase de transição no estado de bem-estar social. A decisão final sobre os objetivos nacionais a serem perseguidos caberia à população através de plebiscito ou referendo. Eu diria o seguinte, que aquela sistemática que nós apresentamos para o planejamento e controle do estado de bem-estar social se repetiria também no socialismo democrático.
A diferença entre um e outro é que, por exemplo, nesse estágio aqui, no estado de bem-estar social, nós tínhamos também como participante empresas privadas no estabelecimento dos seus objetivos a serem considerados no Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas no estágio de socialismo democrático, as empresas privadas deixariam de existir. E aqui nós temos os governos regionais e municipais, de um lado, e aqui teríamos as empresas públicas, de outro. Então, além do governo central, dos governantes, dos governos municipais e regionais, teríamos também as empresas públicas. E todos participariam do processo. A sistemática é a mesma que nós explicamos da vez anterior. Você veja que aqui nós temos um loop. É um processo que inicia aqui, evolui da mesma forma que no estado de bem-estar social, passa por todos esses estágios e volta a esse ponto depois de uma avaliação trimestral. Poderia ser considerado também uma avaliação semestral, se for o caso. Mas a minha sugestão é que no início seja trimestral, para que os objetivos possam ser perseguidos e alcançados com efetividade. De modo que você teria sempre um processo de planejamento seria sistemático. Esse processo de planejamento que ocorreria tanto no estado de bem-estar social como no socialismo democrático, ele deveria, o planejamento para o ano seguinte começaria no ano anterior. Então eu diria que seria talvez com 6 meses de antecedência. Ou seja, seria um processo de planejamento que poderia começar em maio ou junho e concluiria, por exemplo, em novembro ou dezembro, com o plano pronto para sua execução a partir de janeiro do ano seguinte. Então esta seria, digamos, a filosofia do planejamento e controle, tanto no estado de bem-estar social, como também na etapa de socialismo democrático. As conclusões do que acabamos de apresentar, podemos concluir que na etapa de transição com o estado de bem-estar social, como durante o socialismo democrático, haveria em cada país o exercício efetivo da democracia, com a população elegendo seus governantes e representantes no parlamento, mas não apenas nisso, como ocorre hoje, mas além de participar das decisões quanto aos objetivos a serem perseguidos nos planos nacional, regional e municipal, bem como os trabalhadores também participariam das decisões a serem tomadas pelas empresas públicas, seja no estado de bem-estar social, seja durante o socialismo democrático. Além do exercício da democracia, destaque-se o planejamento coordenado nos níveis nacional, regional, municipal e das empresas públicas e privadas, sendo estas últimas na etapa de transição com o estado de bem-estar social. Haveria também um processo de planejamento integrado nos níveis nacional, regional, municipal e das empresas públicas. Veja que o processo de planejamento seria integrado. Esta seria a garantia da estabilidade econômica, política e social, de um lado, e de outro lado, seria a garantia de que os objetivos poderiam ser perseguidos e alcançados. Então, haveria um processo de planejamento integrado nos níveis nacional, regional, municipal e das empresas públicas, que contribuirá para eliminar o caos que caracteriza a sociedade capitalista. O processo de planejamento integrado será posto em prática em cada país, com o uso da moderna tecnologia da informação,
que processará os dados com rapidez, facilitando desta forma a tomada de decisão por todos os atores envolvidos. Então, os dados serão todos processados muito rapidamente utilizando computadores, supercomputadores, que poderiam ser colocados à disposição do governo e das empresas, e com isso tornar rápido o processo de tomada de decisões. E é importante destacar que na era contemporânea, com o chamado Big Data, nós teríamos condições de acumular dados e, com o uso da inteligência artificial, propiciar as condições para facilitar o processo de tomada de decisões em todos os níveis, seja a nível empresarial, seja a nível dos governos nacional, regional e municipal. Então, como eu disse, o processo de planejamento integrado será posto em prática em cada país com o uso da moderna tecnologia da informação, que processará os dados com rapidez, facilitando desta forma a tomada de decisão por todos os atores envolvidos. Mecanismos de feedback e controle dos planos nacional, regional, municipal e empresariais devem ser utilizados para avaliar continuamente sua execução e corrigir os desvios ocorridos. Então, o uso da tecnologia da informação facilitará enormemente esse processo, de tal maneira que, em tempo real, nós teríamos condições de saber o que está acontecendo em todos os níveis de execução do plano. Para promover a transição do capitalismo para o socialismo democrático em todo o mundo, urge a existência de um governo mundial e de um parlamento mundial para coordenarem as ações dos governos nacionais visando alcançar esses objetivos. É preciso observar que um governo mundial e um parlamento mundial, democraticamente eleitos, promoveriam não apenas a construção de uma nova sociedade em todo o planeta, mas também o ordenamento econômico e ambiental global e nas relações internacionais em defesa da paz mundial, criando as condições para enfrentar os grandes desafios da humanidade do século XXI, os quais consistem em crises econômicas e financeiras em cadeia, e é isso que nós vamos enfrentar até meados do século XXI. Primeiro, crises econômicas e financeiras em cadeia. Segundo, revoluções e contra-revoluções sociais em todo o globo. Essa situação pode provocar revoluções sociais e também contra-revoluções com a implantação de ditaduras. Então temos que evitar tudo isso. Terceiro, guerras em cascata. Isso pode fazer com que os conflitos internacionais se agravem. Quarto, superpopulação mundial, ou seja, um descontrole do tamanho da população. Por exemplo, a população hoje, nós somos 7,5 bilhões de habitantes e alcançaremos 10 bilhões de habitantes em meados desse século. E este é o limite de população que nós devemos alcançar, sem o qual nós estaremos, muita gente estará ameaçada até de problemas de fome, enfrentar fome, em consequência da superpopulação mundial. E para evitar isso, é evidente que nós temos que ter um governo que se preocupe com as questões de natureza social. O capitalismo não tem a mínima condição de cumprir esse papel. Quinto, pandemias mortais. Tivemos o exemplo agora do novo coronavírus. Mas novas pandemias poderão surgir na medida em que a agressão à natureza continue e vírus e bactérias que estão em cavernas e florestas, elas migrem para as zonas urbanas e infectem as populações. Sexto, mudanças climáticas extremas, diante da emissão dos gases do efeito estufa, cujas consequências nós já estamos sentindo já neste momento em todo o mundo.
E sétimo, o crime organizado. Para combater o crime organizado, nós temos que ter uma governança mundial, já que o crime organizado é multinacional. Nenhum governo em escala nacional terá condições de combater o crime organizado. O crime organizado terá que haver um enfrentamento mundial, quer dizer, todos os países do mundo devem estar articulados. Para que isso aconteça, é preciso que haja um governo mundial que cumpra esse papel. E, finalmente, as ameaças vindas do espaço, cujas ações de caráter global para neutralizá-las são impossíveis de serem levadas avante pelos Estados nacionais, isoladamente, e pelas instituições internacionais atuais. Sobre as ameaças vindas do espaço, eu já destaquei essas ameaças em nosso último livro que publicamos sob o título A Humanidade e as Estratégias, a Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a sua sobrevivência. Neste livro, nós procuramos colocar nossa opinião do que fazer para evitar a extinção da espécie humana diante dessas ameaças. Que pode ser a colisão de asteroides, pode ser a emissão de raios gama, oriunda de estrelas supernovas. Existe um risco de ser ameaçado, risco de haver colisão de cometas, até da colisão, por exemplo, de planetas do sistema solar. Então, essas ameaças todas nós colocamos nesse nosso livro, e essas ameaças, o enfrentamento delas só terá condições de ser realizado por um governo mundial. Para viabilizar um governo mundial, é preciso que de início seja constituído um fórum mundial pela paz e pelo progresso da humanidade, com a participação de representantes de governos e de organizações da sociedade civil de todos os países do mundo. Neste fórum seriam debatidos e estabelecidos objetivos e estratégias visando a constituição de um governo mundial, um parlamento mundial e a construção de uma nova sociedade que seja estruturada com base nos princípios do iluminismo, isto é, na liberdade, igualdade e fraternidade. Então, portanto, meus amigos, estas são as considerações que eu queria fazer com relação às bases do funcionamento da futura sociedade pós-capitalista em cada país do mundo. Serve que nós falamos que antes do socialismo democrático deveríamos ter um estágio de transição, um estado de bem-estar social. Nós mostramos como esse processo deve acontecer. Eu espero que tenha sido esclarecedor com relação a esses pontos. E com isso, eu acredito que tenha atendido a demanda de inúmeras pessoas que me solicitaram que detalhasse melhor como deveria ser o processo de transição do capitalismo para o socialismo democrático a ser implantado no futuro. Está aí, meus amigos, então, nossa proposta. Espero que ela sirva de referencial para todos aqueles que buscam encontrar soluções visando a construção de um mundo melhor. Eu diria o seguinte: um outro mundo é possível. E o que nós apresentamos é uma demonstração cabal de que é possível. Claro que vão existir resistências na implementação desse modelo de sociedade, porque
Muita gente ganha dinheiro por conta da desordem que caracteriza o sistema político, econômico e social de cada país e globalmente existente em todo o mundo. Mas o que nós procuramos demonstrar, primeiro, a necessidade de que essa nova sociedade exista. Que o capitalismo já está chegando ao seu fim. E até o final de sua existência, o capitalismo vai produzir muitos estragos, muitas consequências tremendamente negativas para toda a humanidade. Então, está diante de todos nós a necessidade não só da substituição do capitalismo, mas estamos aqui apresentando os caminhos que possibilitam a construção de uma sociedade que haja estabilidade política, econômica e social. E que o progresso político, econômico e social seja compartilhado por toda a população mundial. Espero que tenha sido esclarecedor na minha apresentação. E um grande abraço para todos.